E agora eu chamo a minha querida Beth Monteiro, Elizabeth Monteiro, diretora do Instituto da Chapada, o ICEP. O ICEP, que está aqui representado também pela nossa querida Cibele Amado, precursora, né, do primeiro arranjo que passou a existir no nosso país, que teve início lá, a sua primeira chama foi impulsionada por professores lá da Chapada, que viviam um período de extrema dificuldade educacional, querendo erradicar o analfabetismo, e juntos se mobilizaram, né, como sociedade, como parcerias, e trouxeram essa primeira chama em 1996, instauraram no nosso país o primeiro território colaborativo, assim eles nomearam, né? E aí, no ano 2000, nasceu, de fato, o primeiro arranjo do Brasil. Está completando esse ano 24 anos, né, Beth? E eu trago a Beth aqui nessa mesa de debate porque eu acho de um pioneirismo, de uma inteligência, né, de uma inovação, o que eles fazem no período de transição de gestão, que é o chamado DIAE. Eu vou passar a palavra para a Beth e ela vai trazer um pouco dos dados, inclusive nos contar qual é essa prática que eles implementam no arranjo lá da Chapada, no ICEP, e no arranjo do Agreste Litoral, que é o outro arranjo apoiado pelo ICEP. Obrigada pela presença, Beth. Eu que agradeço, em nome do ICEP, em nome de todos os educadores e educadoras do Arranjo de Desenvolvimento da Educação da Chapada Diamantina e regiões, porque já temos municípios que não são da Chapada, mas que se agregaram a nós, e do ADE, Agreste Litoral Norte, que temos aí também uma das secretárias de Educação, a Cristina, está aí presente, e representando um dos secretários de Educação, os secretários de Educação também do ADE Chapada, Ricardo. Gente, daqui de cima a gente não enxerga nada de vocês, ou pelo menos eu, que ainda sou do tempo do mimeógrafo a álcool, né? Então, fica difícil a gente ver se está todo mundo ali. E é um desafio falar por último, né, última mesa, ainda tem um colega, né? Em 10 minutos, tendo o colega ali para mostrar, falta 5, falta 1, acabou. Mas eu queria, antes de falar sobre esse momento da transição, voltar, porque eu fiquei ali o tempo todo ouvindo cada mesa, cada pessoa, e a cada momento eu ia refazendo o que é que eu ia falar. Tinha programado, tem até um slide, que também diz que está fora de moda, que não precisa mais slide, mas quem ainda é do tempo do mimeógrafo está se sentindo altamente tecnológico quando traz um slide, né? Mas eu queria falar dessa palavra que está aqui, que eu fiquei olhando o tempo todo, durante essa tarde toda, colaboração. E fala de labor. Labor, e eu aí olhei ali no Google, né, que é tarefa árdua. É assim a definição de labor. Tarefa árdua. E demorada. Trabalho. Ação. E é exatamente isso. Quando a gente fala de um regime de colaboração intermunicipal, implica numa tarefa árdua, gente. Não é fácil. Não é fácil. Porque nós não somos criados num lugar em que a colaboração é natural. E o papel do ICEP, que é uma organização social, nós não somos o ADE. Ainda tem um pouco essa, né, de que o ICEP é o ADE. Não, nós somos uma organização social que fomentamos desde lá, antes do ano 2000, partindo da nossa líder fundadora, Cibele Amado, que fomentou a colaboração entre, inicialmente, 12 municípios. E que isso foi chegando nos ouvidos de outros municípios, e eu também quero, e vai se aproximando. E aí fala de o co, né, que vem do latim com, que é coabitar, compreensão, conviver com o outro. E é isso. E esse momento da transição
implica necessariamente numa construção, e numa construção, inclusive, de intimidade. E nós, do ICEP, a gente vem fomentando exatamente que essa construção não se dê no ano da eleição. Ele precisa começar a construção dessa transição no início da gestão. Quando Antônio apresentou aqui esse documento, que não é um documento produzido pelo ICEP, é um documento produzido por muitas mãos, de 9 secretárias de educação, de 9 componentes de equipes técnicas, de muitos professores, coordenadores, gestores escolares, porque aqui são os depoimentos e as produções deles. E isso foi construído não no último ano, que nem terminou, né? Mas desde o primeiro ano, junto, construindo, sistematizando. E por isso que eu queria trazer o slide. Tem foto. Mas tinha foto, era principalmente por causa das fotos, gente. Porque vem a foto depois. Tá bom, mas então antes. Dizer que esse momento da transição, que é fomentada pelo ICEP no sentido de agregar, ela começa com seminários, que está até errado, está faltando, porque começa com seminários de sensibilização e mobilização, quando a gente começa a reunir esses municípios. Bora sensibilizar e reunir, discutir por que está junto. Então, o dia é lá no final, é a pontinha. Mas vem desde esse primeiro momento da sensibilização, da mobilização, dos seminários avaliativos que vão acontecendo periodicamente e documentando. Porque para o gestor que vai receber a documentação, tem que estar documentado, e agora a palavra boa, né, evidências, que tenhamos evidências de que teve mudança, de que 100% dos gestores escolares dessas 9 redes produziram, elaboraram e foram qualificando no decorrer do tempo da gestão os seus planos de ação. Que os coordenadores pedagógicos que não tinham nenhum plano de ação, de atuação, eles precisam, eu preciso fazer plano? Precisa. E que depois tem 100% dos coordenadores pedagógicos dessas 9 redes, e da Chapada e do Agreste, dos 13 municípios do Agreste, mesmo os novos, né, Cristina, que estão chegando, precisam ter seus planos, seus professores com planos de ensino. Precisa documentar. Então, esses seminários avaliativos, eles têm essa funcionalidade também, esses objetivos. Encontro entre educadores, familiares e comunidade, periodicamente, fórum, até chegar nos fóruns escolares, para eles dizerem o que é que eles querem para a continuidade da gestão, o que é de bom que precisa continuar e o que não foi bom que precisa modificar, que precisa qualificar. Então, a gente entende esse processo como o processo de construção da transição, até chegar nos fóruns municipais e, no final, o dia do compromisso pela educação, o dia E. É fácil? Não é. Não é fácil. Porque reunir pessoas, ter a capacidade de organizar com eles, para que eles possam ter espaços de escuta, de aprender a ouvir o outro. Tudo isso é conhecimento, aprendizagem de procedimentos, de atitudes, de valor. Então, é um processo de construção e não é fácil. Por isso que labor é árduo e demorado, pela definição, né? E essas experiências apoiam-se, sim, em 3 conceitos fundamentais que servem como fio condutor para a definição dos objetivos do trabalho e alinhamento do processo: colaboração, participação democrática e continuidade de boas práticas, que são
são os 3 fios condutores para que a gente chegue em situações, aí pode passar, que as fotos onde o documento da transição é muito importante da sistematização. Mas isso aqui de falar mais alto, fala muito mais alto a comunidade reunida, trazendo os seus desejos. As crianças, um minuto, né? As crianças apresentando, né? Margarida Oliveira, a escola em defesa do esporte. Ou seja, está dito que eles querem que continue. Aqui em Iraquara, isso foi no dia 7 de agosto. Aqui foi Jadiaé, na Chapada. Claro que lá dentro estava todo mundo, os candidatos a vereadores, candidatos a vereadores, a prefeitos, sentados, ouvindo a comunidade, mas fora também tinha falas, né, ali ditas. E ali já foi em Iraquara, semana passada. Ou seja, para chegar a esse momento aqui, esses espaços bem antes, e que começamos tarde esse ano. Precisamos dizer, não é, Ricardo? Estamos começando tarde, porque não dá para ser em agosto esse processo. Em muitos momentos, muitos anos, a experiência vai nos apontando que isso tem que começar em março. É na jornada pedagógica que todos os municípios têm, é um espaço riquíssimo, riquíssimo de construção de desejos, de fomentar desejos e de registrar desejos. Então, era a minha contribuição, a nossa contribuição enquanto Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, enquanto ADE, Chapada Diamantina e Regiões, e enquanto ADE, Agreste Litoral Norte. Então, muito obrigada, gente, e que possamos fomentar mais e mais e mais espaços como esse, com falas, com discussões, com debates, porque é isso que faz a colaboração existir de verdade. Obrigada. Obrigada, Beth. É muito lindo esse DIAE, porque eles reúnem os candidatos de AE, né? Eu sou de Curitiba, eu falo E. Eles reúnem os candidatos a vereadores e prefeitos, juntam com a comunidade escolar, né? As famílias, e eles exigem que esses candidatos assinem as questões educacionais, de aprendizagem, que precisam permanecer no município. Então, quem quer que seja eleito está compromissado a reagir conforme demanda da comunidade. Então, é admirável. Parabéns, Beth. E agora, fechando, né, o nosso seminário, o nosso encontro, Marcelo Batista, líder do Arranjo Noroeste Paulista e vice-presidente da Undime São Paulo. Professor também, né, Marcelo? Marcelo, é admirável o trabalho que vocês fazem no Arranjo Noroeste Paulista. Eles reúnem 75 municípios. É um arranjo de 75 municípios. Eu não sei como vocês dão conta, mas tem sido. Eu quero enaltecer eles, porque eles são o segundo arranjo mais antigo do Brasil atualmente, e também trazem práticas louváveis aí nos períodos de transição política. Por favor, conte para nós. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um orgulho imenso estar aqui, Maíra, e saudar a mesa que eu faço parte, agora finalzinho da tarde. Dizer que sentado de lá, o coração fica apertado, assim, vendo a galera falar, e a gente vê as coisas acontecendo na prática. A gente conversava na mesa, tá eu, Samir, Carlos, ainda o pessoal foi lá dizer que na nossa mesa só tinha homens. E aproveitar para agradecer a Elisiene, e que ela leve nossos agradecimentos ao Instituto Positivo, e também ao nosso querido professor Mozart. Eu não sei se ele está aqui na plenária, mas Mozart foi o grande incentivador, na verdade, do ADE do Noroeste Paulista, que nasceu em 2009, composto inicialmente por 9 municípios, atualmente com 75 municípios, reunindo aí aproximadamente 70 mil alunos, de mais de 340 escolas públicas de educação infantil e ensino fundamental, em um território colaborativo de aproximadamente 730 mil habitantes. Então, a gente não faz sozinho, não. A gente faz
juntos, assim, com muito labor, né, Beth? Mas muito. E desde que iniciou essa tarde, eu acredito, aliás, eu tenho certeza, que fica mais do que evidente a eficiência de que se é trabalhar a educação por meio do regime de colaboração intermunicipal. Eu vou trazer aqui alguns fatos das nossas práticas de rotina em momentos como nós vivemos este ano, um ano político eleitoral. Eu acredito que todos os municípios, de alguma forma, criam alguma circunstância para poder realizar esse movimento. Dizer que o ADE do Noroeste Paulista ele tem como maior objetivo melhorar a condição, garantir a qualidade de educação oferecida dentro da sala de aula na relação professor e aluno, e para isso nós optamos, desde 2009, a investir muito em formação docente. Então, o nosso grande trabalho, a nossa realização de inúmeros eventos, de inúmeras ações, elas estão sempre direcionadas para a formação. Nós acreditamos que, se nós pudermos contribuir com o professor, com as suas dores, e qualificá-lo, compartilharmos das angústias, estamos atravessando uma fase extremamente difícil com relação à educação especial, e não sou eu, Marcelo, de forma isolada, acredito que todos os meus amigos também, mas juntos nós estamos conseguindo realizar um trabalho incrível na nossa região. Nós estamos finalizando um currículo regional construído a 75 mãos e estamos extremamente felizes. A gente não vai conseguir finalizar agora por conta do período eleitoral político. Nós estamos já em estudo para a produção e aguardando a publicação do Plano Nacional de Educação, para que a gente possa construir também um plano regionalizado de educação, garantindo a equidade na oferta de ensino na nossa região e ganhando uma identidade mais próxima da vivência dos nossos alunos, e dessa forma beneficiando, eu acredito, de uma forma efetiva, todos os profissionais daquela região. Esses são alguns dos trabalhos recentes que a gente tem feito agora, e falando mais pontualmente com relação a esse momento em que nós vivemos, o ADE do Noroeste Paulista ele realiza, desde o começo do ano, na verdade, ainda na nossa reuniãozinha, a gente falou um pouquinho sobre o memorial de gestão, que a gente trouxe essa iniciativa lá da Undime, tá, Luiz? A gente buscou isso, que é uma prática incrível que a gente pode encontrar dentro da plataforma que o Luiz citou aqui, que me deu um branco agora, do Conviva, desculpa. E nós trouxemos ela, nós demos uma remodelada para que ela se tornasse algo que pudesse ser construído e modificado o tempo todo, inclusive nas nossas reuniões, nós realizamos um fórum mensal. Em todos esses fóruns nós vamos construindo esses memoriais de gestão. Cada município constrói um e nós construímos uma única proposta, na qual, durante os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, assim como a Beth disse que é extremamente importante começar lá em março, lá a gente já começa em janeiro esse movimento todo. Nós realizamos também um intercâmbio entre os secretários, entre diretores, coordenadores, e quando há interesse também de professores. Nós levamos de um município para o outro para que eles possam vivenciar ou perceber que ele não está sozinho com aquelas dores também. No segundo semestre, nós começamos a receber os pré-candidatos a prefeitos e conversar com eles sobre os planos de governo e garantir que nos planos de governo de cada candidato conste a adesão ao regime de colaboração intermunicipal, qual o município dele já pertence. Ah, Marcelo, mas para que todo esse trabalho? Para garantir a continuidade dos nossos objetivos e metas traçados no nosso plano municipal, independente se ele é único e exclusivo de uma cidade, mas nós, todos os 75 municípios e os agregados, né, Beth? Se eu somar os agregados, eu vou trazer para vocês 115 municípios. Porque o ADE trabalha num raio de 200 km, então a gente fala que nós acolhemos e apadrinhamos os que estão para além desse raio de 200 km. Então nós chegamos a atender, nós realizamos uma ação em julho agora, dentro dessa ação, que é uma ação de formação, é um congresso internacional, nós realizamos um fórum com secretários e candidatos, pré-candidatos a prefeitos, vereadores, para discutir o regime de colaboração intermunicipal. Reunimos 3.500 pessoas, atingimos 4.000 no dia em que nós permitimos que os municípios vizinhos, que não fazem parte do ADE, nos visitassem. Nós atingimos, nesse dia, 212 municípios que visitaram o ADE do Noroeste Paulista para poder acompanhar a forma que a gente se organiza para fazer esse rito de passagem. E, deixa eu olhar meu tempo, acabou. E para dizer, eu não enxerguei lá, para dizer para vocês a importância
do registro, por isso que a gente faz as atas em todos os nossos fóruns que acontecem todos os meses, a importância de quando se é possível, porque cada um vai estar dentro de uma realidade muito diferente. A gente estava discutindo ali na mesa, a gente estava lendo os documentos, assim, lendo o documento que o Antônio tinha apresentado e pensando, nossa, ao mesmo tempo que os desafios são muito semelhantes, existem muitas particularidades em todo o país, que vai definir, na verdade, que vai dar o tom, né, daquele arranjo, dos objetivos que ele tem de melhoria, e como é lindo tudo isso. Se eu pudesse, eu passaria a tarde toda, não é nem defendendo a ideia, mas trazendo argumentos e evidências do quanto isso realmente é colaborativo em um território, o quanto isso vai facilitar, na verdade, e trazer a percepção de que, lá na nossa região, quando nós olhamos para 75 municípios, aí nós temos São José do Rio Preto com 700 mil habitantes, mas nós temos Paris com 5 mil, e a gente vai somando tudo isso, nós conseguimos perceber, e nós conseguimos juntos transformar as fraquezas desses municípios, problemas de orçamento, problemas de ordem de gestão, de conhecimento, como é incrível poder, nesse trabalho horizontal, de parceria e de colaboração, e não pensem que é preciso dinheiro, porque às vezes a gente se desdobra para a gente conseguir parcerias, como a gente já teve Instituto Positivo, Itaú Social, meu Deus, tanta gente nos apoiando nessas iniciativas, que acreditam que esse trabalho também acontece de forma efetiva. E como a gente pode olhar agora, hoje, daqui a pouquinho, vai sair o IDEB. No Noroeste Paulista, a nossa média de toda a região, ela está entre 7 e 8 dos 75 municípios. Olha que incrível. A gente está aguardando agora para saber como é que a gente foi em 2023. Mas trazer evidências para vocês que, juntos, investindo em formação docente ou investindo por meio de consórcios, em compras compartilhadas, no investimento certo do orçamento, o quanto é possível melhorar. E a Elisiane perguntou aqui na mesa anterior, se as pessoas acreditavam no poder transformador do regime de colaboração intermunicipal. Nós só não acreditamos como nós executamos e vivemos dele diariamente, nas nossas rotinas, nas nossas regiões, nas nossas cidades. É um prazer poder estar aqui e falar para todas essas pessoas extremamente importantes e que trazem consigo assim, extrema representatividade, como nós tivemos a deputada sentada aqui agora há pouco, e dizer assim, ó, acreditem e apostem nessa ideia, nessa estratégia de trabalho por meio do regime de colaboração intermunicipal. E eu gostaria muito que todos os municípios tivessem acesso a essa informação, que foi outra fala da Elisiane, que às vezes por desconhecimento não se aplica. Que pena isso. Que pena, assim. Se a gente pudesse multiplicar todas essas ações que foram apresentadas aqui, desde a 13h30 até agora, às 16 e pouquinho, para todo o Brasil, com certeza nós teríamos uma grande e significativa melhora da qualidade de educação pública. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Seu trabalho é louvável, eu te acompanho faz tempo e só vem crescendo esse número. E o jeito também como o arranjo de vocês lida com a transição política é admirável. Eles levam todos os candidatos aos 75 municípios para conhecer a dinâmica do arranjo, para conhecer as demandas, né, do território. Então, parabéns por todo o feito, obrigada por estar aqui e fazer parte também da nossa publicação. Bom, eu não quero deixar de agradecer que nessa publicação valiosíssima que a gente está lançando hoje, temos o prefácio do meu querido Fernando Abrúcio, meu companheiro de escrita e de pesquisa e minha referência em regime de colaboração. Muito obrigada, Abrúcio, por trazer ainda mais orgulho, né, para o nosso conhecimento publicado e que a gente quer disseminar para que tenhamos mais e mais municípios aderindo aos territórios colaborativos. Bom, no capítulo que eu escrevo nessa obra, eu trago um caminho, né, do regime de colaboração até ser instituído o regime de colaboração intermunicipal no país, né? Tudo começou lá na Constituição de 88, quando o regime de colaboração está descrito como meta entre a União, né, unindo a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios em prol dos sistemas de ensino, para que eles trabalhem em colaboração.
Então, não é novidade isso que a gente está trazendo hoje, mas sim fazendo valer, né, o que está defendido no nosso grande documento nacional. E depois o regime de colaboração intermunicipal aparece, né, explicitamente como arranjo de desenvolvimento de educação no antigo, né, e vigente até o ano que vem, Plano Nacional de Educação, e a gente espera que esteja no próximo também, e também nas resoluções do Conselho Nacional de Educação. Então, a gente trouxe essa rede de arranjos hoje para mostrar que, na prática, já temos 22 formações e fazendo valer que a colaboração realmente dá certo. O nome arranjo, às vezes, é estranho, mas significa agrupamento, significa um grupo que trabalha em exercício de confiança, né? Como a gente teve relatos aqui da própria Carla, do Adera, né? Muitas vezes os próprios secretários, os dirigentes municipais não têm com quem falar e se apoiam ali dentro do arranjo. E isso também acontece, olhando agora para a transição política, enaltecendo também como o regime de colaboração entre os municípios favorece esses períodos de transição política. Como? Primeiro, porque os arranjos geralmente conquistam programas e projetos educacionais que trazem bons resultados em termos de ensino-aprendizagem às crianças e aos alunos. E aí, passando por um período de transição política, é muito mais difícil que esses projetos sejam descontinuados quando tem a presença do arranjo ali naquele território. Outro fator importante é que, mesmo que um secretário de educação mude em determinado município, um membro da secretaria, concursado, né, cargo de carreira, continua fazendo parte da organização, da governança desse arranjo. Então, por mais que entre um secretário de educação novo, ele vai tomar posse do que significa trabalhar em colaboração e vai dar continuidade àquele arranjo. Então, os projetos continuam, né? A defesa, o diagnóstico que foi feito lá atrás continua valendo, claro que com atualizações, as metas defendidas a curto, médio e longo prazos continuam valendo, e os programas continuam acontecendo. E dentro de um arranjo que une aí municípios, a gente vê no Piauí 4 municípios, 5 municípios ou 75 municípios, a gente vê que pode ser que um dos secretários de educação mude, mas os outros, né, muitos ficam. Então, os que ficam continuam defendendo aquele território, continuam sustentando aquele território, né, que estão juntos porque, geralmente, têm fragilidades parecidas, estão dentro ali de uma região geograficamente parecida, com os mesmos dilemas e os mesmos potenciais. Então, os arranjos de desenvolvimento da educação, eu falo muito de arranjos porque é o motivo da nossa pesquisa no Instituto Positivo, mas eu quero sempre trazer o valor enorme que os consórcios de Câmara Técnica de Educação trazem, mas os arranjos têm uma desburocratização na sua existência, né? A pactuação dele é feita entre as lideranças e apresentada aos prefeitos. Então, é uma maneira muito simples, não simplória, simples e eficiente de se trabalhar em colaboração e que vem dando certo. E a gente traz isso nesse livro. Quero agradecer também que o consórcio CLS da Bahia participou dessa publicação, trazendo a sua experiência como transição de gestão. Bom, eu quero agradecer Marcelo, professor Sanches, Edilberto, Beth Monteiro, pela participação, encerrar essa 4ª mesa, e eu vou ali, volto para o púlpito para me despedir de vocês. Muito obrigada pela leitura de vocês e pela participação.